Bom dia, tarde, noite, madrugada, pessoal, a depender do horário que você estiver assistindo. Selma aqui de novo, reagindo ao Renan dos Santos, falando ainda sobre o ataque que sofreu o seu companheiro aí de MBL, o João Bétega. Bétega ou Bétega? Bétega. Mais do que nunca fica claro pra gente qual é o nosso papel nesse enfrentamento à esquerda e como certas coisas elas vão se juntando, né, em certos momentos. Gozado que foi essa iniciativa Inimigos Públicos, completou uma semana agora, tá? De certa maneira, não tenho essa pretensão ainda, mas ela começa a agressão que houve contra a Bétega começa a desatar certos nós que haviam dentro do nosso campo político, né? A gente começa a ver solidariedade entre figuras do campo da direita. A imprensa que cobriu o caso foi única e exclusivamente a imprensa identificada do campo da direita. Eu posso citar nominalmente, foi a Jovem Pan, foi a Revista Oeste, foi o Antagonista, foi a Gazeta do Povo e nada além desses veículos, tá? Teve alguns veículos regionais em Santa Catarina que cobriram também. O que é sintomático do fato da grande imprensa não dar cobertura para uma agressão e uma tentativa de homicídio contra um jovem dentro das dependências de uma universidade federal, perpetrada, organizada por alunos e arruaceiros contratados ou chamados, convocados por isso. Ou seja, só quem cobriu foram chamados os órgãos que, entre aspas, se renderam à extrema-direita, entre aspas, se renderam ao bolsonarismo, não sei o quê. Né? Então, a grande imprensa deve até ter debochado. Se cobriu, foi com deboche. Se você for nas redes sociais, Twitter e tal, você vai ver gente debochando porque o MBL apanhou da gorda de cabelo azul e não sei o quê. Cara, um moleque não vai conseguir se defender ou bater em 5. Cercaram esse Bétega e bateram nele. Foi uma coisa covarde, não foi uma briga de 1 para 1, foi 5 contra 1, 6, sei lá. Pessoal juntando para bater neles. Não a coisa foi feita na base da covardia. E ainda tem gente ironizando. Agora, se isso vai abrir os olhos de alguém sobre a esquerda, eu acho difícil, que também está vindo aquela narrativa de o MBL foi provocar. Como se uma menina que é vítima de estupro, né, pudesse ser aceita essa mesma justificativa de provocação. Né? Então, se não vale para a menina, por que vale para o membro do MBL? Ninguém provoca assim para tomar uma surra, para ser vítima de um crime. Você não pode falar ele provocou. Ele foi vítima do crime, ela foi vítima do crime porque provocou. Isso não existe. De certa maneira, o que aconteceu com o Bétega começa a apontar um caminho de que, que esquerda é essa? A gente já sabe que esquerda é essa, mas o cidadão comum não sabe. Que esquerda é essa que está instalada dentro da universidade pública e que, a gente sabe, ela não está só na universidade pública, ela também está nas escolas, ela também está no funcionalismo, em grande medida, ela também está, enfim, outras instituições, ela está em outras instâncias dentro da própria universidade. Aqui no Rio, eu já falei, o Pedro II tem núcleo do PSOL. O Colégio Pedro II, aqui no Rio, Colégio Federal, tem núcleo do PSOL. Agora, se isso vai chegar no cidadão comum, não sei como isso vai chegar no cidadão comum, já que o cidadão comum ele se informa pela grande mídia, digamos assim. Ele vê o Jornal Nacional, ele compra o jornal que está na banca, esse tipo de coisa que não está repercutindo. Né? Não sei como é que vai chegar nele. Porque, como o próprio Renan falou, foram pouquíssimos veículos que cobriram essa notícia. Como, por exemplo, o corpo docente. Que esquerda é essa? Como ela se comporta? Quando ela é exposta, qual é a reação? Porque todas as vezes que a esquerda é exposta, democraticamente, os caras fizeram o quê? Agrediram eles com uma pergunta? Porque toda vez que isso acontece, a esquerda ela é ultraviolenta. E ao agir com ultraviolência, ela tem como resposta por parte da imprensa um pano. Um discurso relaxado, ou simplesmente a imprensa fecha os olhos e finge que nada está acontecendo, tá? O que nós estamos vendo aí, cara, são sintomas de algo que a gente pressentia que ia acontecer. A gente já via dizendo, esses ataques vão chegar ao MBL. A gente viu os Sleeping Giants tentando vir pra cima da gente já
ameaçando fazer uma campanha de desmonetização, e eles fizeram contra a Jovem Pan, etc. A gente viu agora essas agressões. E olha só que como o mundo meio que dá voltas, né? Nós defendemos a Jovem Pan contra essa campanha de desmonetização dos Sleep Giants, e foi a Jovem Pan o único veículo grande a dar a cobertura. Quando eu digo grande, é um veículo de TV. A Jovem Pan é a TV fechada que lidera a TV fechada para noticiário no Brasil. Ela deu a notícia. A CNN não deu a notícia, a Globo News não deu a notícia. É capaz da Globo News noticiar que estudantes machucam a mão em ato de defesa da universidade pública, né? Atingindo o corpo de fascistas. Então, certas coisas vão, assim, não sei se é kármico e tal, mas as coisas vão se juntando. O que a gente chama de oposição, ela vai se reorganizando, e não é dentro do parlamento que ela começa a se reorganizar. Ela começa a se reorganizar nas ruas. O João Bétega não sabe, porque nesse instante ele está fazendo o boletim de ocorrência dele, ele está tomando os remédios dele, ele está vendo se ele vai conseguir continuar com a turnê. Mas ele fez algo muito grande. A gente vai poder discutir isso, tá? O que ele fez, o tamanho do que ele fez, a coragem que esses garotos têm em fazer o que estão fazendo, e em tirar o que a gente chama de oposição, para muitas pessoas o que a gente chama de direita, você dê o nome que você quiser, da posição defensiva de quem só apanha. Qualquer coisa, vai falar de rua, vai falar do dia 8 de janeiro, vai falar de mobilização, é Bolsonaro, não sei o que, vai falar de política, não, tem uma CPI que vai prender fulano, é Carla Zambelli do não sei o que. Você sai da defensiva, você propõe aí cobrar o adversário, porque a esquerda está muito segura em todos os campos. Quando a gente vê a Natuza Neri, que é uma jornalista consagrada, se encontrando com o ministro da Economia, o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, e ela começa a praticamente pedir para ele tocar um violão, em vez de questionar qualquer coisa de uma reforma, você percebe que ela tá relaxada, ela tá podendo ser ela mesma. Aqueles estudantes que, enfim, tornaram a faculdade deles, no caso a universidade como um todo, um pardieiro, aqueles caras estavam à vontade, assim como eles se sentem à vontade em agredir, dar o rosto pra agressão, e sabem que, enfim, condições normais de temperatura e pressão, nada vai acontecer. O fato da gente estar questionando, e o fato da gente estar saindo da posição passiva de quem só apanha e indo para a posição ativa de quem pressiona, isso é sintomático de tipo, vamos renascer, vamos construir algo diferente, vamos tratar desse caso e vamos colocar as imagens aqui que a gente... Olha aí, de novo o que eu falei, as pessoas mascaradas porque estavam já com as piores intenções, já estavam querendo exatamente cometer um crime, sabiam que iriam cometer crime, por isso que elas estavam mascaradas. É interessante que elas estavam defendendo, olha aqui atrás dessa de cabelo verde, não sei, né, dessa toda de preto, tem as pichações ali de símbolo da anarquia, um outro símbolo ali, toda essa violência para defender aquilo ali, para não restaurar a parede da universidade as cores originais, ao branco, né? Então é para preservar aquela pichação que na cabeça doentia dessa pessoa é uma expressão popular. É uma coisa que não tem nada a ver com a tiazinha que limpa o banheiro da universidade, é uma coisa que não tem nada a ver com os seguranças da universidade, não tem nada a ver, sabe, com quem trabalha na administração da universidade, com essas pessoas que são povo mesmo, mas ela jura que aquilo ali é expressão popular. Então, e quando isso é ameaçado, essa, entre aspas, expressão popular, que popular para eles significa militância, eles partem para esse tipo de coisa. Precisa de uma força-tarefa para identificar o quanto antes os organizadores, os orquestradores da tentativa de homicídio do João Bétega. Que eu volto a falar, o João Bétega, ele foi surrado, ele caiu no chão, ele ficou desacordado e eles permaneceram agredindo ele. Isso é tentativa de homicídio, isso configura tentativa de homicídio. Porque não à toa, assim, não era um confronto aberto, o João Bétega não foi lá arrumar uma briga com eles. Então é um confronto que tem, vamos dizer, natureza unilateral. Um lado foi se organizar. Havia uma maioria numérica porque eles organizaram uma emboscada. 3. Ele cai no chão inconsciente. Ora, não há mais conflito quando alguém cai no chão inconsciente, mas eles permaneceram agredindo ele. Eles poderiam ter matado ele, e essa história não é brincadeira. Então, assim, a nossa relação com a esquerda e com a direita, em termos políticos, ela chega num novo patamar. O petismo já nos agrediu, o bolsonarismo já tentou prender a gente. Agora, a esquerda militante nas universidades tentou matar o João Bétega. Um patamar, parabéns, esquerda, vocês subiram esse patamar. E eles vão precisar ser combatidos de forma condizente com
com essa nova categoria de ação política. Mas o bolsonarismo, se ele tentou prender vocês, foi por meio do instrumento da lei. Não se compara com uma tentativa de homicídio. Se o bolsonarismo entendeu que você cometeu um crime e para isso quis usar a lei, ok, ele tentou, não conseguiu, acabou. Não dá para comparar com tentativa de homicídio também, né, parceiro? Política que eles estão trabalhando. Se inscreva. É isso, pessoal. Se inscreva aí no meu canal, por favor. Tá? Ativa o sininho. Deixa o like, comenta. Faz tudo isso, por favor, porque o canal aqui precisa mesmo. Muito obrigado a todos vocês. E até a próxima, a gente se fala.